Olá pessoal, estamos aqui com mais um capítulo do projeto de montagem do ônibus miniatura. Essa é a 25ª parte. Dessa vez nós vamos cuidar da carroceria. Estou ajustando aqui os encaixes para ver se ela se ajusta perfeitamente no chassi. O lado que está o bagageiro ali, aquela tampa do bagageiro eu vou fixar, ela não vai ficar aberta assim. Nesse ônibus, infelizmente, os passageiros vão ter que levar a bagagem no colo. Não tem bagageiro. Aqui é a tampa do motor. Encaixou legal. Agora eu vou colocar a tampa aqui na lateral. E essa tampa, gente, vai ser fixa. Ela não vai ficar abrindo assim. Eu vou pegar uma parte da estrutura da carroceria, que é da mesma cor laranja, e vou prender essa tampa com cola quente por dentro. Bom, já fizemos os ajustes aqui, a carroceria se encaixou perfeitamente no chassi. Agora vamos remover, vamos deixar o chassi de canto e vamos agora configurar a carroceria dele. Vamos cuidar da parte de iluminação, mas antes eu preciso colar essa tampa do bagageiro para que ela não fique abrindo. Deixa eu virar a câmera aqui para ficar melhor a posição para vocês, melhorar a iluminação, porque agora já é noite e à noite a iluminação é pouca. A tampa eu vou apoiar ali, eu vou pegar uma parte da carroceria, aquela estrutura interna do bagageiro. Quem tem esse ônibus miniatura aí em casa sabe como é. Ele tem como se fosse uma caixinha simulando o bagageiro. Então eu cortei partes dessa caixa e vou colar ali nos cantos para fixar essa tampa. Vou utilizar cola quente. Aplicar um pouco de cola quente aqui e fixar essa chapa. Vou fazer da mesma forma ali do outro lado. Agora a tampa do bagageiro não vai abrir mais. Vai ser só um desenho ali na carroceria, simulando, né? Mas não vai abrir. Bom, agora eu vou usar esses LEDs amarelos, são LEDs comuns amarelos. Eu vou furar com ferro de solda todos os pontos, né, onde tem aí no caso as luzes de posição, luzes de seta. Vou furar toda a carroceria com ferro de solda. E nesses orifícios vou colocar LEDs amarelos aqui atrás também, aqui no topo da coluna. Aqui na lateral vai ser a luz de seta. Aqui a luz de posição, luz de seta aí. O furo que eu fiz com ferro de solda, o LED amarelo ele não entra, o furo é muito pequeno, vou ter que alargar com essa ponta de tesoura aqui. A famosa pontinha de tesoura que você já conhece, foi com ela que eu abri a caixa de comando do ônibus miniatura. Então vou abrindo aqui o buraco para encaixar o LED. O orifício tem que ser certinho na circunferência do LED. Vou fazer um furo aqui na parte frontal. Luzes de posição no topo da coluna acima do retrovisor. Esse modelo de carroceria, gente, é um Irizar i6 Plus. Depois vocês podem conferir aí no Google ou no site Ônibus Brasil, vocês vão ver que o desenho é muito parecido. É o i6 Plus, é uma imitação dele, não é exatamente igual, né? Porque tem muitos erros de desenho, tanto carroceria quanto chassis, eu já mostrei isso para vocês. Estou alargando os orifícios que eu fiz com ferro de solda para introduzir o LED amarelo, que vai ser configurado aí, luzes de posição, luzes de seta. Vou mostrar a vocês como é que eu faço o circuito do pisca-pisca, né, da luz da seta. Os componentes que eu uso para compor essa configuração. Vocês viram que para montar esse ônibus miniatura, o cidadão tem que entender um pouco de eletrônica, mecânica, eletricidade. É um pouco bem complexo, né, para você poder montar, mas eu vou explicar tudo direitinho para vocês.
Agora abrindo aqui os orifícios, agora no topo da coluna traseira esquerda, né? Para introduzir o LED ali. Agora vamos fazer aqui na coluna traseira dianteira, na traseira direita, né? Topo da coluna traseira direita. Tá firme. Agora o ônibus já está todo furado. Vamos colocar os LEDs nessa estrutura. Dá um total de 10 LEDs amarelos, né? Ainda vou ter que separar 2 LEDs brancos para colocar ali no farol. São 2 brancos e 2 amarelos no farol. Que dentro do farol eu também vou introduzir esses LEDs amarelos, um de cada lado ali, para fazer a função da seta dentro do farol. E aqui eu tenho que catar com aquela pinça, né? Porque os componentes eletrônicos tá tudo embolado aqui dentro de uma caixinha. Olha o LED branco aí que eu falei para vocês, para configurar o farol. Mais um LED branco. Os LEDs amarelos para compor ali o farol. Tem um LED pequeno ali, aquele é muito pequenininho, não dá. Tem que ser um LED amarelo comum. Tá aí os LEDs, agora vamos distribuir ele todo na carroceria. Vai ficar assim, ó. Lá dentro eu vou dobrar os terminais do LED para não atrapalhar no encaixe da carroceria. Do lado de cá, olha como ficou. Vou colocar aqui também nas colunas. Onde eu coloquei o orifício, eu vou colocar um LED amarelo. Aí vou introduzindo os LEDs amarelos. São luzes de posição e luzes da seta. Tá aí, ó, no topo da coluna. Luzes de posição, luzes de seta. Vou colocar aqui na lateral da carroceria. Essa aí vai ser uma luz de seta. Fica próxima à coluna ali na traseira. Agora aqui no topo da coluna. As colunas traseiras da carroceria. Olha como ficou. Vou colocar o outro aqui. Olha aí. Perfeito, né? Vamos colocar esse aqui para seta. Depois eu dobro aqueles terminais ali dos LEDs, né, para poder a carroceria encaixar, senão eles vão atrapalhar no encaixe do chassi. Tá aí o ônibus todo com os LEDs todos distribuídos na carroceria. Agora eu vou colocar os LEDs dos faróis, né? São 2 LEDs brancos e 2 amarelos. Os amarelos serão luz de seta. Não vou colocar mais um farol para dizer, farol alto, farol baixo, só um só, porque senão fica muita coisa, gente. Fica bem complicado o circuito. Eu vou ter que encher essa carroceria, ela vai ficar pesada de tanta bateria. Vou ter que distribuir baterias de 9 volts para alimentar esse circuito e interruptores liga e desliga também. Vou distribuir interruptores que não deu para colocar os interruptores na caixa de comando, porque o cabo é só de 8 vias. Eu precisava de mais cabos dentro daquele cabo, talvez 12 vias, talvez, né? Para comandar as luzes no ônibus. Vou ter que usar interruptores na própria carroceria mesmo para ligar e desligar essas luzes, porque ia ficar muito fio para dentro da caixa de comando. Então só deixei os 8 fios básicos para comandar a direção e a tração do ônibus. Aqui na hora de abrir o farol com ferro de solda, a parte interna, você tem que ter muito cuidado, porque ele tem uma estrutura ali cromada. Quem tem esse ônibus miniatura em casa sabe como é. É tipo um plástico, e eles revestiram de uma estrutura laminada para simular o farol. Você tem que abrir com cuidado para não desbastar muito e não estragar aquele desenho do farol ali. Você tem que abrir na circunferência do LED.
é um pouco mais difícil de você colocar, então tem que ter muito cuidado para não errar e para não estragar a frente do ônibus. Eu só tenho essa frente aí, não tenho outro. Encaixando LED amarelo, LED branco, esbarrei aqui no tripé da câmera. Parece que aconteceu um terremoto aí na imagem. É porque tem um tripé aí, gente, segurando a câmera para filmar. Eu não tenho quem possa me auxiliar aqui na filmagem. Olha aí como ficou. Olha a frente do ônibus, como ficou configurado o farol e seta. Ficou bacana, né? Ficou bonito. Eu gostei. Aí a carroceria toda configurada. Agora eu vou mostrar a vocês. Olha aí como ficou. Eu vou mostrar a vocês como eu montei o circuito da seta. Como eu montei o circuito da seta. Vou mostrar aqui os componentes, tá? É um resistor de 2K2, 2,2K. É um transistor BC337 NPN. Aqui eu usei esse capacitor de 3.300 microfarad, mas no teste final ele não deu certo. São dois LEDs amarelo. O capacitor da montagem final, gente, não é esse de 3.300 microfarad, que a capacitância é muito alta e não sei se foi defeito no componente. Nesse terminal negativo do capacitor eu coloco 3 fios, né? Justamente são 2 fios, um para cada LED, são 2 LEDs, vão trabalhar juntos, e um fio para o negativo da alimentação, que é a partir de entre 9 e 12 volts. Aí são 3 fios no terminal negativo do capacitor. O capacitor da montagem final que deu certo, gente. Olha aí o transistor BC337. O terminal do meio, a base, eu removo. Só vou usar o coletor e emissor. A base eu não vou usar. Só o coletor e emissor é o chanfro do transistor voltado para você. Ó. Ali eu vou soldar ele no terminal positivo do capacitor junto com o resistor de 2,2K. 2.200 ohms, né? Ali, ó. Assim que fica configurado. Vou soldar ali no terminal positivo do capacitor. O capacitor final da montagem que vocês viram ali funcionando não foi esse, foi um de 330 microfarad. Esse de 3.300 não funcionou, não deu certo. Botei 330 microfarad. Olha como ficou configurado nos terminais do capacitor. O emissor do transistor fica no positivo do capacitor e o coletor do transistor, eu vou soldar 2 fios ali, esses fios vai um para cada LED, vai para o positivo do LED, para o catodo do LED, para o terminal positivo do LED, e os outros 2 fios que vêm do negativo do capacitor vai para o negativo do LED, para o anodo, né? Tem que passar um pouco de solda nos terminais para poder aceitar o fio. Tanto nos terminais do LED quanto nos fios, o procedimento é sempre o mesmo. Antes de estabelecer a junção do fio com o terminal do LED, você tem que passar solda primeiro. Bom, tá aí a configuração. É bem simples o circuito, é bem fácil. Não precisa entender muito de eletrônica, você olhando as imagens você consegue colocar. Aí na ponta do resistor, no outro extremo do resistor, eu coloco o fio positivo da fonte, no caso são 9 volts ali. No negativo agora eu estou soldando no negativo do LED. LED, gente, é uma sigla em inglês, significa Light Emission Diodo, ou seja, de trás para frente, diodo emissor de luz, né? Bom, já liguei a fonte, como eu falei, não funcionou, mas depois eu troquei o capacitor. Eu troquei o capacitor, porque esse capacitor aí deve estar com um defeito. Porque, como eu falei, gente, não comprei peça nova. Muitas peças aqui eu aproveitei daquela loja de aparelhos usados, né? E tem muito componente com defeito. Troquei o capacitor dessa vez. Pode ver que a luz diminuiu um pouco a intensidade, justamente para vocês verem o LED piscando, mas tá aí a configuração é a mesma. O capacitor, o resistor junto com o transistor soldado no positivo do capacitor, os 2 LEDs amarelos. Olha o fio negativo da minha fonte de 9 volts, o fio positivo soldado ali no resistor.
Tá aí, é um circuito bem simples, vou ligar e vocês vão ver que o pisca-pisca funciona de fato. O problema era do capacitor, daquele outro capacitor que não estava legal. Tá aí os LEDs piscando. Conforme eu falei para vocês, um circuito pisca-pisca bem simples, não usa relé. É só capacitor, transistor, 2 LEDs e um resistor de 2K2. Agora dentro do ônibus eu já coloquei os LEDs ali, tanto na seta lateral quanto que aquela fica junto do farol. Vai funcionar dessa forma. Tá aí funcionando o pisca-pisca do ônibus. Conforme ele virar a roda, o pisca-pisca vai ser acionado. Depois eu vou mostrar para vocês posteriormente nos próximos capítulos desse projeto. Um abraço a todos, deixa um like aí e até o próximo vídeo, gente.